amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça, paz e luz de Jesus, irmãos queridos, irmãos amados, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da glória, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Irmãos, estou aqui hoje para passar uma palavra. Aí falar assim, hoje eu tô meia com as minhas limitações, né? Tô com uma crise de lombar. E orando em Deus, né? Pedindo orações aos irmãos em Cristo Jesus, né? E vamos na fé, amém? Porque vamos na fé, queridos, porque é na fé em Deus, amém? Tá doído, é dolorido. Você que já sentiu aí dor nas costas, dor na lombar, dor nos nervos, deve imaginar o quanto é dolorido, né? Hérnia de disco, bico de papagaio, desvio, é dolorido, né? Patologias são doloridas, né? E cada um de nós um dia terá o dia ruim, né? O dia mau, que é o dia que se acomete de uma enfermidade, de uma dor, ou seja o que for, né? Mas nós temos um Deus conosco, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da glória. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos ama muito, né? Já diz lá em 1 João, né? Na Epístola de João. E embora eu vou passar a passagem de Lucas 9, mas também podemos falar um pouco lá também, né? Onde Deus nos chama de filho amado, né? Somos filho amado do Senhor. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor.
Queridos, vamos abrir a palavra hoje, né? Já orando em Deus, né? Orando em Deus, Senhor Deus Pai, querido Pai amado, Jesus Cristo, amado Espírito Santo, que eu possa ser aqui como canal de bênção, meu Pai. Me usa conforme Tu queres, ó Senhor, meu Pai. E que as pessoas que ouvir essa palavra peguem sua porção, que todos nós sejamos regados de fé, do resplandecer da luz do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, cada um seja alcançado, né, nessa sexta-feira, hoje dia 11 de abril de 2025, aproximadamente 1h da tarde, né? Um pouco mais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória. 1h18, às 13h18 da tarde. Aleluia. Senhor Deus Pai querido, Pai amado, nos ilumina, meu Pai, com a Tua palavra, meu Pai, sagrada, Senhor. Nos ilumina, nos dá o pão da Tua palavra, meu Pai, o alimento do espírito, da alma. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, meu Pai, e nos fortaleça em tudo, corpo, alma e espírito. Na nossa estrutura física, meu Pai, também. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória. Pai, acreditamos na Tua cura, meu Deus. O Senhor é o Deus que cura, meu Pai. Acreditamos, Senhor Jesus Cristo, na Tua intercessão a Deus, meu Pai. O Senhor é o intercessor, meu Pai. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Damos glória, Te damos graça, Deus Pai, Jesus Filho e o amado Espírito Santo de Deus, meu Pai. Venha sobre cada um com cura, meu Pai, dando saúde, com alívio, meu Pai, das dores, em nome de Jesus. Consagrando cada um do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, ó Deus. Venha, meu Pai, abraçar aquele que perdeu o seu ente querido, meu Pai. Vai confortar, meu Pai. Venha confortar, ó Deus Santo, Espírito Santo amado. Ó Deus Pai querido, Pai amado, seja na vida de cada um, meu Pai. Abre porta para aquele que está desempregado, o pai desempregado, a mãe desempregada. Ó, meu Pai, dê força para cada um, meu Pai. E está no alimento da Tua palavra, Senhor. Crendo, meu Pai, crendo, meu Pai. E buscando, meu Pai, se separar para Ti. E viver em caráter, meu Pai, de como Jesus Cristo andou nessa terra, procurando agradar a Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, porque nem sempre estamos agradando a palavra do Senhor em obediência. Que o Senhor venha perdoar nossos pecados, perdoar nossas falhas, perdoar nossos desejos da carne. Que nós venhamos nos consagrar a cada dia, buscando a santidade do Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Senhor, a nos consagrar, a se separar para Ti, ó Deus. Perdoando os nossos pecados, meu Pai, e as nossas falhas, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, se vê alguma coisa em nós que desagrada a Ti, meu Pai, que o Senhor arranque fora, em nome de Jesus. Amém? Que todos sejam alcançados por essa palavra, em nome de Jesus, essa oração, que seja alcançado cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, em Lucas 9, vai dizer assim, a missão dos apóstolos. Glória a Deus. O Senhor nos dê entendimento da palavra do Senhor. Oh, Espírito Santo, nós convidamos, meu Pai, o Senhor Jesus Cristo, anunciamos o Senhor na nossa casa, na nossa alma, na nossa vida, na nossa família, Senhor. Invocamos Teu santo nome, meu Pai, dentro da Tua palavra. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe, nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrares, fica ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curar por toda parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, João, eu decolei, quem é? E disse Herodes, João, eu decolei, quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Querido, veja que nessa palavra aqui, Deus
Ele dá autoridade e poder, né, aqui, aos discípulos aqui, mas Deus dá autoridade e poder àqueles que buscam ao Senhor, né, aquele que quer estar andando com o Senhor, buscando se consagrar com o Senhor, buscando viver na palavra do Senhor, seguir o Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele enviou o Espírito Santo de Deus a habitar em nós. Maior é o que está em mim, o amado Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Que o Espírito Santo de Deus que faça morada em nós, na nossa alma, da nossa casa da alma. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E é Ele que nos dá autoridade, aleluia, aleluia, aleluia. Para expulsarmos, querido, para expulsar, Jesus Cristo nos dá autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidade. Queridos, e essa manhã eu estou nessa fé, a fé da cura. Deus, querido, Ele ainda cura. Jesus Cristo ainda cura. Eu creio nas promessas do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus abençoe, irmã Marlúcia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tô nessa passagem, sabe, queridos? Nós, quando passamos assim, começamos a meditar na Bíblia, nós imaginamos assim aquela cura que Jesus faz na palavra, né? A mulher, quando toca nas vestes de Jesus Cristo, né? Do fluxo de sangue, sai aquele poder de Jesus, né? Sai aquele poder de Jesus, fala, eu senti sair virtude de mim, né? O poder. E aquela mulher foi curada pela fé de tocar. Simplesmente ela tocasse ali, ela tocou e foi curada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. São tantas passagens, a passagem do paralítico que Jesus fala, o que queres que eu faça? Né? Levanta-te e anda, aleluia, oh Senhor. Nos cura, nos liberta, nos resgata, porque o Senhor é o nosso libertador, resgatador. O Senhor é o Deus Jesus Cristo da nossa salvação, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, querido, nós estamos aqui nessa terra para falar, para pregar o evangelho, para pregar as boas novas e de pregar o evangelho a toda criatura. A falar do amor de Deus, que Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele nos ama. Ele passou tudo o que passou na cruz por nós. Está na cruz. E que possamos deixar na cruz. Porque os pecados nós temos que deixar lá. Porque Jesus, a palavra diz, ressuscita. Ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia e ele ressuscita. Jesus é vida. Ele nos ressuscita, ele nos dá vida, ele nos dá força. Mesmo com a enfermidade, às vezes com as dores, no dia mau, no dia da dor. Senhor, tira essa enfermidade, cai por terra. Repreenda, meu Pai, toda doença, toda patologia. Vai de encontro, meu Pai, vem de encontro a mim. Vai de encontro também àquele que está doente, meu Pai, enfermo. Repreenda, caia por terra, Deus Santo. Cura aquele que está te clamando, que está te pedindo perdão, Senhor, dos pecados, Senhor. Pelas nossas fraquezas, meu Pai. Que possamos, meu Pai, resistir. Porque na palavra do Senhor diz que quando vem a tentação, resista ao diabo e ele fugirá de ti. E por algumas vezes falhamos, Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa o nosso pecado. Perdoa, Senhor. Então que nós possamos. Nós sabemos que Jesus é Jesus perdoador quando nós clamamos, oramos com o coração verdadeiro, numa decisão de que não queremos mais aquilo. Não gostamos daquilo e não gostamos de desagradar a Deus. Não, nós queremos agradá-lo. Então estamos aqui, querido, para falar do amor de Deus, da cura.
Jesus é Deus, Ele é perdoador. Ele nos dá chance nessa vida, para que possamos andar, falar, Espírito Santo me ajuda a andar buscando a santidade, andar em santidade com a palavra do Senhor, obedecendo a tua palavra. E disse-lhes, nada leveis convosco, né? Jesus falou para os discípulos. Porque aqui, irmão, temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Jesus ali, ele deu autoridade e poder para expulsar tudo que for ruim, na fé, dando fé, força. Autoridade e poder para os discípulos, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio ali de Jesus. E para que não levasse nada, para que as pessoas vissem ali que era eles ali, enviado por Deus, que era o poder de Deus sobre eles ali, para expulsar todo o mal. Então eles não tinham que levar nada para as pessoas verem que era na dependência de Deus, que eles ali estavam sendo usados por Deus, e para as pessoas virem testemunhar as maravilhas de Deus e glorificar o santo nome do Senhor. As maravilhas que Deus faz na tua vida, queridos, não é para vocês ficarem com a boca fechada, é para nós glorificarmos as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Mesmo nós carregando os espinhos na carne, assim como Paulo carregou espinho na carne, mesmo nós carregando, muitas das vezes, algo que está ali em nós. Eu mesmo sou operada dos 2 joelhos, eu tenho artroplastia nos 2 joelhos. Pela graça de Deus, queridos. Porque Deus que, o Senhor abençoa os médicos e enfermeiros que for tocar em mim. Porque é Deus que abençoa, que é as mãos de Deus sobre a pessoa. Para operar, para fazer as coisas que tem que ser feitas. Então tudo nós temos que entregar na mão de Deus e consagrar, pedir para o Senhor consagra tudo, Senhor, em mim. E tudo que for ser tocado em mim, tudo que for fazer, tudo que acontecer, minha vida, meu Pai. Consagra, Senhor. Minha vida, dos meus filhos, da minha família, minha neta, meus filhos, meu esposo, minha casa. Casa da alma, casa física. Somos dependentes de Deus, querido. Somos dependentes de Deus, somos dependentes de Deus, somos dependentes de Deus. E glória a Deus por isso. Que é Ele que dá o sustento, é Ele que dá a vida. E eu tô aqui pela graça de Deus, que sempre tá me dando oportunidade. Aleluia. 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 Porque é imerecido, queridos, nós não merecemos. Mas Deus Pai é tão bom, tão bom, tão bom, que se Ele vê algo em nós, pedido de filha, coração aberto, Ele que dá a graça de nós merecer alguma coisa, porque nada merecemos. Nada merecemos. Como é maravilhoso. Somos pecadores, mas nós temos que viver no pecado. E como é ruim quando cometemos o pecado. Falhas. Por isso todos os dias nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, perdoe nossos pecados, nossas falhas. Porque cada um pode ter seu tipo de pecado, seu tipo de falha. Ou em pensamento, ou no falar, ou no agir. Ou pecado com a pessoa mesma. Às vezes não peca com o outro, mas peca com ela mesma. E temos que pedir perdão a Deus. E nessa palavra que hoje eu estou aqui pedindo perdão a Deus. Que só Deus pode me levantar. Somente Ele pode me levantar.
Porque nós, por nós mesmos, se nós não tivermos força, e por alguma falha, por algum pecado, até conosco mesmo, como eu estou dizendo, nós podemos cair. Somente Deus pode nos levantar. Então nós temos que reconhecer quando nós erramos, quando nós não resistimos. Reconhecer, olha, Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei. Ai, Senhor, eu falei o que eu não devia. Ou contra mim mesmo, Senhor. Quando é com a gente mesmo, nós mesmos. Senhor, eu pequei contra Ti, me perdoe. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nos perdoe, Senhor. Essa palavra essa manhã, querida, é forte. Peça perdão, você que está aí do outro lado. Ore em Deus. Entrega cada dia ao Senhor para resistir todas as coisas que... Senhor, tira de mim tudo que possa desagradar a Ti. Arranca fora. Oh, Senhor, cura-me de tudo. Corpo, físico, alma e espiritualmente. Nos ajude a andar na Tua palavra, Deus. Então aqui é a dependência de Deus, né? Dependência de Deus. E em qualquer casa em que entrardes, fica ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés e testemunho contra eles. Porque, queridos, nós quando estamos na palavra e vamos fazer o trabalho de missão, de obra, da palavra, é do Senhor. A obra é do Senhor, a missão é do Senhor, a palavra é do Senhor. Escute, nada somos sem Deus. Então, quando vamos para falar, pregar, falar da palavra de Deus, em nome de Jesus, é Jesus agindo em nós, querido. Nada somos sem Deus, absolutamente nada. Então, quando a pessoa ela rejeita, né, Deus fala que sacode o pé dos vossos, sacude o pó dos vossos pés e testemunha contra eles. Porque são pessoas que, assim, pecadores, todos nós viemos do pecado, mas não temos que viver em pecado, temos que buscar viver em santidade, pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus todos os dias. E quando erramos, recorremos ao Senhor. Senhor, errei, pequei, falhei. Me ajuda de novo. Me dê uma chance de novo, Senhor. Eu me rasgo a Ti, Senhor, mas me dê uma chance de novo. É uma decisão, Senhor. Por quantas vezes a gente toma a decisão e às vezes repete de novo, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Com as coisas do mundo, querido, nós temos que ter resistência de largar, de renunciar. É renúncia. É renúncia. Às vezes até conosco mesmo, seja o vício que for. Que palavra vício é quando você repete aquela situação de algo que você de repente ali não consegue resistir de ficar sem. E Deus tem misericórdia. Então que tem que ser uma decisão verdadeira. E muitas das vezes a decisão verdadeira vai doer em nós o peso do pecado. Então pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, seja por qual motivo for, é testemunho contra. Porque nós temos que testemunhar as maravilhas de Deus.
o poder de Deus, da glória e da graça ao Senhor. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Enquanto estamos em vida, abrimos a nossa boca para dar glória e louvar a Deus. Que se estamos vivos é porque Ele está nos dando chance a cada dia. E que possamos declarar com a nossa boca em vida: Senhor Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, único suficiente da minha vida, tenha meu nome escrito no livro da vida, para a vida eterna. É nesse Deus que eu creio, é nesse Jesus Cristo que eu creio, é no amado Espírito Santo que eu creio. A palavra dele é viva e eficaz. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Que possamos pregar o evangelho, levar o evangelho, anunciar o evangelho, as boas novas, as maravilhas de Deus. A fé, tendo fé na palavra de Deus. Podendo levar a cura. Em nome de Jesus, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque é Jesus que veio para nos salvar, nos curar, nos libertar. E que possamos receber também em nossas casas. Eu quero receber você na minha casa. Você que ora a Deus, que está nessa mesma fé de Deus Pai, Jesus Filho. E o Espírito Santo de Deus, amado Espírito Santo de Deus. Eu quero receber você na minha casa. Em comunhão, na mesma conexão, na mesma fé. Em oração, em culto, em ação de graça. A esse Deus maravilhoso. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória. Aleluia, a ouvir, a sentarmos e ouvir as maravilhas de Deus, a palavra de Deus. A comer o pão da palavra, o pão da vida. Veja que após essa parte, vem a parte, queridos, eu estou em pé segurando em apoio com as moletas. Porque como é na coluna, não estou podendo ficar muito sentada. E se é deitada, ao levantar, é pior a dor. Ivonete, Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Aleluia. Ivonete, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmã Ivonete. Não digitei irmã, mas irmã Ivonete. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe cada um poderosamente dessa palavra. Pega desde o início. Amém? E aí vem depois Jesus falando das multiplicações dos pães. Né? Coisa linda. Os milagres. Estão falando ali, falando da cura, falando dos milagres. Deus faz milagre, queridos. Jesus Cristo é o Jesus que faz milagres, sim. Ele vive, ele reina, ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ele que tem a chave da vida e da morte. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aí ele vem com as multiplicações dos pães, né? Naquele lugar deserto que era Batsaída. E ali Jesus, ele falava do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Eu estou necessitada de cura, Senhor. No dia de hoje eu estou necessitada de cura, Senhor.
Que o Senhor passe aqui, meu Pai, e está passando com essa tua palavra. Nos sara, Senhor querido, me sara, nos sara. Sara aí quem está precisando ser sarado, ser curado nessa palavra. Aleluia. Nós estamos precisando, ó meu Pai, do milagre do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, da luz das Escrituras. Nós estamos precisando, meu Pai, da tua libertação para nós estarmos curados, separados para ti, meu Pai. Nós estamos precisando da tua força, Senhor, de nós buscarmos, meu Pai, a santidade de Deus todos os dias, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Deus ali se achegava ali com os 12, aleluia. E explicando ali, alertando que eles estavam no deserto, precisava comer tudo direitinho. E aí disse, dai-lhes vos de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, né? Tinha ali 100 pessoas, né? 100 mil homens ali. E ali Jesus pediu para dividir de 50 e 50, né? Naquele deserto, o deserto das coisas, mas tinha as pessoas, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali os discípulos tinha 5 pães e 2 peixes. E você veja a coisa linda essa passagem, né? Porque Jesus, ele apresenta aos céus. Veja que Jesus sempre está, né, apresentando aos céus, pedindo, Deus consagra, Senhor, Deus Pai, atende o meu pedido, Jesus Cristo. Então o que nós vemos com isso? Que Jesus Cristo é o intercessor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe, irmã Cristiane. Aleluia. O louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus. Deus te abençoe poderosamente, irmã Dalva. Te com uma coroa. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Depois vocês peguem desde o começo essa passagem que é forte, né? Então veja que Jesus ali, queridos, ele consagrava, Senhor, consagra. Senhor, ouve, meu Pai, a minha oração. Quer dizer, é uma intercessão. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo, Deus, ora comigo. Jesus Cristo intercede por mim a Deus Pai. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali, ó, Jesus, né, ó, disse então ao seu discípulo, fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50, e assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Todos ali se assentaram, e tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou, ó. Jesus olhou para o céu, apresentou, abençoou, partiu-lhe, Deus ao discípulo pôr adiante da multidão, e comeram todos. Queridos, comeram todos. 5 pães e 2 peixes, comeram todos. Haviam 100 mil homens, foram divididos de 50 e 50. Comeram todos. Tá entendendo, irmãos? Deus é o que supre, Deus ele é o que provê, Deus é o que não deixa faltar. Se na tua casa come 1, come 2, vai comer 10. Se come 10, come 20. Se come 20, vai comer os 30. Porque Deus, ele não deixa faltar. Ele é o que supre, ele é o que provê. Deus é tão maravilhoso, querido. No meu aniversário eu fiz uma ação de graça. O almoço. E eu fiquei preocupada. Mas aí depois Jesus fez eu lembrar, não. Deu tudo certo, deu para todo mundo almoçar. E foi bênção. Sabe por quê? Porque foi em ação de graça ao Pai. E Ele não deixa faltar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E comeram todos e saciaram-se.
quer dizer, eles comeram e saciaram, quer dizer, eles se sentiram cheios, felizes, quer dizer, não estavam mais sentindo fome. Do que ele sobejou 12 cestos de pedaço. Deus, querido, ele supre, ele provê e ele ainda deixa sobrar. Aleluia. 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 Amém, dona Dalva. Eu creio. A paz, irmã Cristiane. A paz de Jesus. Gloriosa graça e a paz de Jesus, irmãos queridos, irmãos amados. Uma coroa trocar. Aleluia. Então, queridos, nós vemos nessa passagem, né, estamos em Lucas 9. Aleluia, a partir do 10. O quanto Jesus nos ama. O quanto Jesus, nós tendo a nossa fé em Cristo, o quanto Jesus ele nos ama e ele faz por nós. Porque a vontade de Deus Pai, a vontade de Deus Pai é boa, perfeita e agradável. Para Deus. E a vontade para Deus não é nos ver assim, com enfermidade, não é nos ver pecando. Não. Não é nos ver com fome. Não. A vontade dele é perfeita, boa, perfeita e agradável. Então que nós oremos, Senhor, nos ajude a entender o agradar a Deus. Que o agradar a Deus, querido, é obedecer a palavra de Deus. Renunciar aos pecados, renunciar a tudo que for ruim. Tudo que não agrada a Deus. Fala, Senhor, arranca de mim tudo que desagrada ao Senhor. Me ajude, Senhor, a viver em santidade a cada dia, a contar os meus dias. A viver em santidade, buscando a santidade de obediência à Tua palavra. Com o caráter de Cristo Jesus quando andou nessa terra. Ajude-me, Senhor, a contar os meus dias. A viver bem com meus filhos. A dizer eu te amo, te amo, te amo, filho meu, filha minha. Te amo, meus netos, minha neta. Me ajude, Senhor, a falar do Teu amor, da Tua palavra todos os dias. Eu te amo, meus filhos. Busca a Deus todos os dias. Ore em Deus. Que Ele nos ama, nos ama, nos ama. Sempre, 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 sempre. Porque Ele morreu por mim e por você. Agrade a Deus Pai. Não busque agradar primeiro o ser humano na terra, não. Primeiro agrade a Deus, obedeça, estando na palavra de Deus, buscando o direcionamento de Deus. E se estiver errando com você mesmo, Senhor, eu pequei, meu Pai, comigo mesmo, então eu pequei contra Ti, me perdoe. Arranque de mim, meu Pai, qualquer tipo de vício. Arranca, Senhor. Arranca, Senhor. Cai por terra, por terra. Tudo que não presta, tudo que desagrada, toda seta do inimigo, todo vento contrário. Cai por terra toda potestade, todo principado. Tudo que quer invadir a mente com mal, cai por terra. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, curador, milagroso e poderoso, Deus Santo, que enviou, que amou o mundo de tal maneira que enviou teu único Filho para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Eu declaro aos céus que Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus é único, suficiente na minha vida. Todo poderoso, a Ele a glória, a honra e a glória, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Amém.
que tomamos a decisão de renunciar ao pecado. Senhor, toma a decisão, Senhor. Eu não quero mais, meu Pai. Eu não quero mais, meu Pai. Arranque! E dai-me força, amado Espírito Santo de Deus, todos os dias. A cada um de nós, a mim, a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha neta, da minha família, da minha casa, da tua vida, da tua casa, peça aí nesse momento, nessa oração, cai por terra e cai por terra toda maldição hereditária. Tudo que se repete de geração vai caindo por terra. Em nome de Jesus, seja lançado no mar sagrado. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Passa com teu fogo no nosso altar, Senhor, arrancando tudo que desagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, o inimigo não tem poder sobre nossas vidas, não tem poder sobre minha vida, porque maior é o meu Deus que está em mim, o amado Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Que meu Deus enviou teu único filho, meu Jesus Cristo, amado Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador de minha alma, da minha família, minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pela dor, dói. É bom quando é por amor. E é doído quando nós caímos no pecado ou na falha. E pela graça de Deus que Jesus nos acorda e rasgamos nossos corações e nos arrependemos e nos quebrantamos. Senhor, me perdoa. Eu não quero desagradar o Senhor, me ajude. Me ajude comigo mesmo, Deus. Nos ajude, Senhor, que muitos aí, eu, você, quantos devem ter traumas de infância, de momentos, de pecado que viciou, com você mesmo, comigo mesmo. Perdão, Senhor. O Senhor deixou na cruz, Senhor, todos os pecados. E eu não quero mais nenhum daqueles pecados. O Senhor deixou na cruz. E deu teu sangue, meu Pai, por mim e por todos que estão aqui. Obrigado pela vida. Que nós possamos ter um coração aberto de servir ao Senhor. Senhor, sirva-se de mim. Me limpa, me purifica, me liberta. E deixa, Senhor, eu te servir. Meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em tua luz. Quando olhamos para a cruz, meus pecados castigando em Jesus. Então cada um vai ter seu dia mal, querido. Seu dia de muita dor. Até nós renunciarmos totalmente ao pecado. E dizer, eu não quero mais. Eu me rendo, Senhor, a Ti. Dai-me força. O Rei está voltando. Deus, Ele nos ama. Mas Ele é o juiz. Nós teremos as consequências dos nossos pecados.
Mas sabemos que Jesus perdoa. E uma hora tudo vai passar. Quando nos entregamos totalmente, renunciamos e resistimos. Porque nesse mundo, na terra, é resistir a cada dia, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Me ajude, Senhor, a não pecar, a andar em santidade a Tua palavra. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus abençoe tua vida poderosamente, irmã Marlene. Então veja, queridos, que a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é vida. E é essa vontade, quando eu leio a Bíblia, Senhor, eu quero viver o milagre do Senhor. E nós vivemos o milagre do Senhor, que já está aqui em vida. É a oportunidade que Deus nos dá a cada dia, de nós reconhecer em nós, pedir perdão dos pecados, viver e lutando e agradecendo a Deus, porque já é um milagre, porque Deus, Ele está nos dando a chance. Ele está nos dando chance. E que olhamos para Jesus e para a cruz e lembramos todos os dias. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Para nós mantermos fortes, querido. Porque nós, por nós mesmos, se nós não nos mantermos fortes, nós podemos cair em tentação. E para nós não cair, nós temos que estar com o foco, com o olhar para Jesus, para a cruz. E Jesus nos levanta. Ele nos levanta e levanta mais forte. Porque maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Maior, fala isso para você. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia, aqui está nossa irmã Leila. Amém, querida. Glória, glória, aleluia. Oh Deus Santo, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Oremos uns pelos outros, querida, essa manhã. Oremos uns pelos outros, queridos, essa manhã. E busque a Deus. Quanto mais você buscar, melhor, 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 porque os dias estão curtos. As coisas do mundo estão querendo tomar conta. E aí, depois de tudo isso, desse milagre, do suprir, do prover de Deus, de todo mundo ter se alimentado, não faltou para ninguém, porque Deus é o Deus que Ele ainda... Deus, ó, com Deus ainda sobra, aleluia. Com Deus é abundância, aleluia. Porque Deus alimenta seus servos, querido. Quando você serve o próximo, Deus, Ele dá recompensa, aleluia. E é para todos, todos. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória. Aleluia. É, minha querida, não foste vós que me escolheste, o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu. Somos dependentes de Deus. Nós somos tão pequenos, insignificante. Nós somos tão nada se não for Deus em nossas vidas. Se não for Ele dar o sopro de vida todos os dias, oportunidade, para que se cumpra o propósito que Ele tem em nossas vidas, na vida de cada um. Nada somos, queridos. Nada. Mas Deus, Ele é maior que essa doença, essa enfermidade. Ele é maior.
do que o desemprego. Ele é maior. Ele é maior. Ele é tão maior que ele alimentou 100.000 e ainda sobrou. E só tinha 5 pães e 2 peixes. Ele intercedeu, Jesus Cristo intercedeu a Deus. Ele na terra, ele orava ao Pai, isso para nos mostrar, para nos dar exemplo de que quando nós formos orar, nós pedimos a Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, interceda a Deus Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, querido. Me ajude a orar, Espírito Santo. Então aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhe, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse, e vós, que disseis quem eu sou? E respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. Quem pode fazer por nós, queridos? Somente Deus. É a obediência, irmã Leila. É agradar, saber agradar a Deus, que é na obediência a palavra do Senhor. Resistir no pecado, renunciando, para que fuja de nós todo mal. Quem pode fazer por nós? Jesus Cristo. O Cristo, Filho de Deus. Testemunha os milagres que Deus faz na tua vida. Quem fez? Quem fez, irmã Leila? Quem fez, irmã Dalva? Quem fez, irmã Cristiane? Quem fez, irmã Ivone? Quem fez, Marlúcia? Quem fez na tua vida? E você possa dizer, o Cristo de Deus. Quem fez, Daniela, na tua vida, na tua família, na tua casa? O Cristo de Deus. Estou de pé aqui pela glória de Deus. Não estou podendo ficar muito sentada, por isso que hoje eu estou pregando de pé. E dando graça. Dando glória. Não estou podendo estar sentada, mas estou podendo estar de pé. Aleluia. Dolorido. Mas eis-me aqui, Senhor. Porque o Senhor vai me sarar, vai me curar, vai me dar vitória. A mim, a minha família, a minha casa. A quem estiver aqui ouvindo tua palavra. E aquele que estiver no teu cantinho clamando ao Senhor. E admoestando mandou que a ninguém